Vamos falar disso daí? Eu tinha salvado esse post esperando a hora que desse um tempinho para vir aqui falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês, né? Então, só lembrando ali o que está escrito. Ali a gente está falando o seguinte, que o ideal é você tomar uma decisão sobre como você vai agir quando for fácil. Para quando for difícil, você saber o que fazer e você conseguir fazer. Deixa eu dar uns exemplos bobos aqui. Um exemplo que todo mundo aqui vai entender. Vamos supor que você, como a maioria das pessoas, tem aquela consciência de não comer um monte de coisa, um monte de porcaria, um monte de doce. Então, se você vai, sei lá, sair ou vai numa festa, ao invés de você chegar lá, começar a beber, aí tomando decisões sobre o que você vai comer, o que você não vai comer ao longo do tempo, muitas vezes inclusive influenciada. Hoje eu vou comer um pedaço de bolo e eu vou comer um brigadeiro, não vou comer 5, né, por exemplo. E aí você sai de casa com essa decisão tomada. Você não vai deixar para lá na hora, quando você estiver influenciável dentro daquele contexto, decidir se você vai comer 1 ou 2 ou 3. Influenciada pela bebida, que a gente sabe que reduz o nosso autocontrole. O que você pode fazer? Você pode, antes, de cabeça fria, em casa, sem estar com fome, falar assim, olha, eu vou lá e eu vou comer. E você fez um acordo ali com você mesma que você vai comer um brigadeiro. Tudo bem, você está numa festa, mas você não vai comer 5. E você tomou essa decisão em suas plenas faculdades, né? Antes de você sair de casa, ponderando aqui os prós e contras disso. De modo que chegou lá na festa na hora, você sabe o que fazer. Você não vai ficar negociando com você mesma. Mas e se eu comer 2? E se eu comer 3? E se eu comer 5? Você já sabe o que fazer na hora que vai ser difícil, porque você decidiu antes. Outro exemplo aqui, que todo mundo vai também entender. Eu não sei vocês, né? Mas eu nunca fui assim, muito regular com atividade física, né? Com exercício. É difícil, principalmente de manhã. Você acordar mais cedo, 1 hora mais cedo. Às vezes você foi dormir tarde. No meu caso agora, cara, eu tô com um bebê pequena que acorda de madrugada, que precisa de mim. Aliás, a Bela também de vez em quando acorda. Então, assim, as noites são desafiadoras. E levantar de manhã, que nem eu tô fazendo, meu personal chega às 6 horas da manhã pra gente treinar, é osso, cara. Eu levanto 15 para 6 da manhã, quando muitas vezes... 100% das vezes. Eu levantei na madrugada para estar com as crianças, né? Porque elas precisam de mim. Então, assim, se eu deixar para tomar a decisão de manhã, a hora que o despertador toca, se eu vou treinar ou não vou, o que vocês acham que eu vou fazer? Todas as vezes eu vou falar, não, preciso dormir. E eu preciso dormir. É um fato que eu preciso dormir. Mas eu combinei comigo mesmo, eu já tomei essa decisão antes, que eu vou. Eu tomei a decisão antes que eu vou treinar. Que o cara tá chegando, o personal vai chegar, eu não vou deixar ele dar de cara com a porta, nem vou mandar ele embora. E eu vou levantar. Não importa o que aconteça, eu vou levantar. É a decisão que eu tomo agora, né? Quando eu tô aqui, enfim, tudo bem, tomei coca, tomei café, tô me sentindo bem, mas eu tomei a decisão de que amanhã eu vou treinar. E na hora que a loja tocar, eu preciso honrar o meu acordo comigo mesma, na hora que for difícil. Então, gente, alguns exemplos aqui para ilustrar em situações cotidianas, né? Um pouco desse conceito. O que é importante a gente decidir antes, né? De cabeça fria, para na hora que for difícil, na hora que o bicho pegar, a gente saber o que fazer. Tá? Beleza? Fomos até aí? Agora vamos trazer isso para o campo dos negócios, das empresas. Como que esse conceito de você decidir quando é fácil para fazer quando é difícil se aplica? Vou dar um exemplo aqui. Pensa que, sei lá, você é empreendedor e você atende cliente, né? Você tem uma loja. E na sua loja, você vende algum produto. E um belo dia apareceu uma pessoa lá reclamando do seu produto e falando, olha, esse produto aqui que eu comprei, sei lá, 2 meses atrás, eu não gostei, eu quero devolver, não tá funcionando direito e tal. Ali você vai ter uma escolha, né? Ou você vai falar pro seu cliente, falar, olha, sinto muito, eu não posso fazer nada. Ou você vai falar assim, poxa, mas esse é um cliente que eu tenho um relacionamento já, que sempre compra aqui comigo. Eu acho que o melhor seria eu, sei lá, devolver o dinheiro, trocar o produto para esse cliente. Ou você vai ficar na dúvida, e aí vai ter um cliente do lado, o cliente ali do lado, né? Só prestando atenção para ver como você vai tratar com aquele cliente. E nessas horas, é muito interessante você ter o que a gente chama de uma política. O que é uma política? Não tem nada a ver com política, negócio de político, congresso, presidente, partido, nada disso, tá? É um guia de como você tomar uma decisão num determinado caso, ou em vários determinados casos. Então você pode e deve pensar antes, sem estar ali no calor da situação, sem estar com o cliente ali na sua frente, eventualmente até alterado e tal, como que você quer agir em cada situação. Então você pode antes pensar e falar assim, bom, se vier um cliente aqui que quiser trocar um produto, que reclamar de um produto, se ele tiver um relacionamento comigo, se ele não tiver um relacionamento comigo, se fizer muito tempo que ele comprou, se fizer pouco tempo que ele comprou, e você pode decidir antes, quando é fácil, de cabeça fria, pensando aqui em como você quer se posicionar para o mercado, que tipo de relacionamento você quer ter com seus clientes, como você vai agir, você já vai decidir. E aí, gente, a hora que a situação se materializar,
Você não vai ficar assim, puxa, o que eu faço nessa hora? Ai, mas esse cliente, mas não sei, mas tem aquele outro cliente ali. Não, você já sabe o que você vai fazer. Você vai lembrar lá da sua política, olhar lá na sua política se você não lembrar. Assim, legal, nesse caso aqui eu sei o que fazer. Eu vou devolver o dinheiro, ou eu vou trocar o produto, ou eu vou falar para o cliente, falar assim, olha, já faz 2 meses que você comprou, né? A gente não dá garantia além disso, né? Enfim, mas você já vai saber o que fazer. Você não vai gaguejar, você não vai sem saber o que responder para esse cliente, correndo o risco de tomar uma decisão ruim. Você já vai ter pensado quando era fácil, para na hora ali, do calor do momento, na hora que é difícil, você saber o que fazer. Você já vai ter pensado nas consequências, você já vai ter pensado nos precedentes que você quer abrir ou não quer abrir, em como lidar com cada situação. Essa é a beleza de você decidir antes, de você ter uma política. A mesma coisa, gente, acontece, por exemplo, com situações de funcionário. Então, mesmo exemplo que eu dei. Você é empreendedora, tem uma loja, tem, sei lá, 3, 4 funcionários. Aí um funcionário fala, eu posso não sei o que, não sei o que. Aí você fala, puxa, não sei, pode, será? Vai me atrapalhar, não vai me atrapalhar? Aí você pensa assim, poxa, mas se eu abrir essa exceção para deixar esse funcionário fazer isso, pode ser que um outro também me peça, e pode ser que tudo bem, então você vai fazer, porque o que facilitar a vida do seu funcionário é ótimo para você, pode ser que não. Então, assim, de novo, vale a pena pensar antes como que você quer agir nessas situações, desenhar essa política, que seja na sua cabeça, o ideal é escrever num papel, né? E não deixar para tomar decisão ali no calor do momento, pensando assim, mas foi o Joãozinho que me pediu. Se fosse o Paulinho, eu não ia deixar, mas como é o Joãozinho, isso pode te colocar numa situação que você não necessariamente se beneficie. Pensando em tratamentos diferentes aqui para funcionários ou para clientes. Cris, então se eu tenho uma política, significa que eu sempre tenho que agir daquele jeito? Olha, ela foi pensada para ser um guia do melhor comportamento, né? Para a melhor decisão que você pode tomar. Mas não está escrito em lugar nenhum que é proibido você abrir uma exceção, né? A decisão no final é sua, como quem é o decisor ali daquela política. Mas o ideal é você realmente pensar em que casos vale a pena você abrir uma exceção. Porque, de novo, quando você estava com a cabeça fria, quando você não estava no calor do momento, quando era fácil, você pensou nos casos e tomou uma decisão. Agora é para só executar, né? Então, assim, você pode, em casos, às vezes, né, extraordinários, casos muitas vezes que você não antecipou, que você não pensou que poderiam acontecer quando você desenhou aquela política. Pode ser que faça sentido você fazer uma exceção, mas pensa bem, porque a ideia justamente de você pensar antes é você não ficar tentado a abrir exceções naquele momento, entendeu? E aí, faz sentido isso?